Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Atualmente temos visto muitos fundos imobiliários sendo negociados abaixo do seu P sobre VP, no caso, abaixo do que seria o seu preço justo. Isso acaba abrindo boas oportunidades de pagarmos um valor menor por alguns fundos que continuam sendo fundos imobiliários de qualidade. E um dos fundos que atualmente está sendo negociado abaixo do seu preço justo é o famoso IRDM11. Com isso, muitas pessoas começam a se perguntar se esse seria o melhor momento para investir no IRDM11. Então, nesse vídeo, vamos juntos fazer uma breve análise dele e, além disso, irei mostrar por que esse preço atual do IRDM11 de R$ 89 é um dos melhores preços para se pagar dos últimos 5 anos. Antes, quero lembrar que esse vídeo não é recomendação de compra de nenhum ativo. Sempre eu aconselho vocês a estudar o fundo imobiliário ou ação antes de investir nele. Procure entender como é que ele funciona para que você possa fazer uma boa escolha. Veja se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Peça aí também seu like e sua inscrição no canal. Deixe aí também nos comentários se você é cotista do IRDM11 e se é, quantas cotas que você tem. Também deixe aí nos comentários sua opinião sobre ele. Vocês acham que ele é um bom fundo imobiliário? Então vamos lá, pessoal. Atualmente, nesse momento, ele está sendo negociado aqui a R$ 89,07. Se pegarmos aqui o gráfico maior dos últimos 5 anos, podemos ver que esse valor atual dele de R$ 89 só aconteceu em outras duas ocasiões, aliás, outras 3 ocasiões, que foi aqui recentemente no mês lá de dezembro de 2022, na onde ele bateu lá os R$ 89 no dia 16 de 12 de 2022. Aqui durante a crise de 2020, ele chegou lá na faixa dos R$ 97, então acabou sendo pouco acima, né, dessa faixa aqui dos R$ 89. E nessa época aqui, no ano de 2018, no mês de junho de 2018, na onde ele ficou aqui na faixa dos R$ 92. Então podemos ver que todas as ocasiões que ele ficou nessa faixa aqui, mais ou menos dos R$ 90, ao atingir esse valor, automaticamente ele voltou a subir. Foi o que aconteceu aqui no ano de 2018, foi o que aconteceu aqui no ano de 2020 e agora recentemente, aqui no mês de dezembro, ele bateu os R$ 89, deu uma leve subida até os R$ 92, R$ 93, agora ele voltou novamente para essa faixa aqui dos R$ 89. Então, quem sabe ele reaja da mesma maneira que ele reagiu nessas últimas 3 ocasiões. Não quer dizer que isso vai acontecer. Mercado financeiro ninguém sabe, pode ser que ele continue descendo, mas tem essa grande possibilidade de acontecer isso. Vindo aqui agora, pessoal, para o site Estados Invest, podemos ver que a mínima do IRDM dos últimos 12 meses foi os R$ 88 e a sua máxima foi os R$ 111,52. Podemos ver também que ele está com o dividend yield de 14,66%, então essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, e dos últimos 12 meses ele pagou aqui R$ 13,07 por cada cota para os seus cotistas. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que o valor patrimonial por cota do IRDM11 é de R$ 92,80, mas como vimos lá embaixo, em cima, ele está sendo negociado ali na faixa dos R$ 89, então abaixo do que seria o seu preço justo. E é exatamente isso o que o indicador P sobre VP está nos mostrando, que está de 0,96. Sempre lembrando que, quando um fundo ele está com seu P sobre VP abaixo de 1, quer dizer que está sendo negociado com desconto, e o desconto é proporcional ao valor que o P sobre VP estiver. No caso do IRDM, ele está aqui com 4% de desconto. E se o fundo ele estiver sendo negociado acima de 1, o seu P sobre VP, quer dizer que ele está custando mais caro, proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. Atualmente, o IRDM11 ele tem um patrimônio aqui de 3,3 bilhões de reais. Ele conta aqui com um pouco mais de 95 milhões de reais em caixa disponíveis para futuros investimentos. Ele tem aqui um pouco mais de 277 mil cotistas, tem uma liquidez média diária de 4,7 milhões de reais e tem participação no índice Infix de 3,10%. Seu último rendimento anunciado foi aqui para o mês de fevereiro, na onde ele anunciou aqui 94 centavos por cada cota. Tendo como referência sua cotação daquele dia de R$ 91,51, seu rendimento para esse mês de janeiro vai ser de 1,03%. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver como é que o IRDM11 ele investe. O gestor, primeiramente, ele diz qual é o objetivo desse fundo. Ele menciona o seguinte: o foco principal
investimentos em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Podemos ver que ele é um fundo que teve início aqui no mês de março de 2018. Ele é administrado pelo PTG Pactual e o seu gestor é a Iridium Gestão de Recursos. E como é que o patrimônio do IRDM11 ele está distribuído? Então, atualmente, seu foco principal são os CRIs, na onde ele tem aqui 68,93% de todo o seu patrimônio investidos nesse tipo de ativo. Ele tem aqui 23,73% investidos em outros fundos imobiliários. Ele tem aqui 4,80% investidos em fundos imobiliários de renda fixa e ele tem aqui 2,54% em caixa disponíveis para futuros investimentos. E aqui do lado nós podemos ver a quais índices os seus CRIs estão indexados. O principal índice é o IPCA, na onde 56,98% dos seus CRIs estão indexados. Tem aqui também 12,44% indexados ao CDI+, 2,54% indexados ao CDI porcentagem e 2,06% indexados ao IGPM. E aqui embaixo ele fala mais um pouquinho sobre cada um dos CRIs que atualmente ele investe. Ele fala qual é o nome do ativo, quem é o emissor, o valor que ele tem investido em cada um deles, a porcentagem do patrimônio, o seu indexador, também fala sobre o fluxo de pagamento e fala também sobre o vencimento e o setor de atuação dos seus devedores. Então depois, com mais um tempinho, com um pouquinho de paciência, vocês podem aqui conferir cada um dos CRIs que atualmente o IRDM11 ele investe. De um modo geral, somente em CRIs ele tem aqui 2,4 bilhões de reais investidos. E aqui mais embaixo também vocês podem ver os fundos imobiliários de renda fixa que ele atualmente investe. Ele tem um total investido aqui de 162 milhões de reais. E aqui embaixo mostra todos os outros fundos imobiliários que ele também investe. Tem fundos aqui bem conhecidos, né? Como o DEVA11, o HCTR11, o TORD11, o Game11, o RBR11. Então ele investe aqui em vários fundos imobiliários. E no total, somente em fundos imobiliários, ele tem um valor aqui investido de 802 milhões de reais. Então tem uma posição realmente muito grande focada aí nos fundos imobiliários. Então, pessoal, esse é o fundo IRDM11. Como eu mencionei, ele é um fundo bastante conhecido, um fundo do segmento de papel, que atualmente está com desconto, com aproximadamente 4% de desconto. Tem um bom número de cotistas, acima de 277 mil cotistas, tem uma excelente liquidez média diária. Ele está com dividend yield bastante interessante, próximo aqui aos 15%. E como eu mencionei aqui também, atualmente o seu preço aqui de R$ 89,00 está nas suas mínimas dos últimos 5 anos. Então, talvez seria sim uma boa oportunidade para aqueles que já têm posição no IRDM aumentar a sua posição, pagando um valor bastante interessante, ou aquelas pessoas que ainda não investem nele, mas que estavam esperando um preço bom, talvez esse seria sim um excelente momento para se investir no IRDM11. Lembrando novamente que não estou dizendo para vocês comprarem, estude antes para vocês verem se esse fundo se encaixa nos seus critérios de investimento. Eu mesmo, apesar de achar um bom fundo imobiliário, eu não invisto nele e também não pretendo investir nele no futuro. Então, cada um tem sua estratégia, tem sua maneira de investir. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Agradeço aí pela atenção de vocês. Bons investimentos a todos e um grande abraço.